CBN Ponta Grossa. Entrevista. A pandemia, além de trazer muitas tristezas para os brasileiros com a perda de entes queridos, trouxe à tona a necessidade de realização de inventário para a transmissão dos bens aos seus herdeiros. Para falar sobre o assunto, a CBN Ponta Grossa convidou o advogado especialista em direito de família, Dr. Fábio Fernandes Leonardo. Bom dia, doutor. Olá, bom dia, ouvintes da CBN Ponta Grossa, ouvintes de Campos Gerais. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã e trazer à tona um tema tão importante hoje para a família brasileira. Seja bem-vindo e obrigada pela gentileza da entrevista, doutor. Vamos começar falando como funciona o sistema de inventário no Brasil. Ele é bastante burocrático e extenso, né? Veja, antes de tudo, a gente precisa lembrar que o inventário é algo muito novo na família brasileira. As famílias de hoje não estão acostumadas a fazer inventário. O brasileiro tem a sua casa própria há 30 ou 40 anos. Então, ninguém conhece o sistema de inventário. Então, a gente tem recebido no escritório, depois da pandemia, muitas famílias com essa dificuldade, em razão desse desconhecimento. Então, as pessoas acham que simplesmente o pai faleceu, a mãe faleceu, basta levar a certidão de óbito e o processo de inventário é algo rápido e barato. E o que não é verdade. Hoje, o processo de inventário no Brasil, além de ele ser custoso, ele é altamente burocrático e demorado. Existem hoje 2 sistemas previstos na nossa legislação. O primeiro, que todo mundo conhece popularmente, como o inventário em cartório. Se os herdeiros forem capazes, se estiverem de acordo com a partilha dos bens, esse inventário pode ser feito na via administrativa, em cartório. É um pouco mais rápido, um pouco mais barato, só que nem todos conseguem realizar esse inventário em cartório. Se não houver essas condições, o segundo passo realmente é o inventário em juízo. O inventário em juízo ele é também custoso e muito demorado. Mas em qualquer das circunstâncias, o inventário hoje no Brasil, se a família não tiver dinheiro imediato para pagar a tributação de TCMD, custas processuais, cartoriais, os honorários advocatícios, ele pode dilapidar o patrimônio da família. Pode levar de 20% a 40%, se a família precisar vender esse bem rapidamente, de forma imediata, para poder custear esse inventário. Isso tem causado muito sofrimento para a família e muito sofrimento para as pessoas que não conhecem esse sistema. Doutor, e quais casos podem ser feitos em cartório? Você pode exemplificar para a gente? Se a família, se os herdeiros, forem todos capazes, ou seja, não forem menores de 18 anos e nem emancipados, não tiverem nenhum com curatela, se todos estiverem de acordo com a partilha dos bens, esse inventário pode ser feito em cartório. Agora, se envolver algum menor e algum herdeiro não concordar, por exemplo, com o valor daquele bem e o percentual da distribuição dessa partilha, aí não há outra alternativa, precisa ser feito através de sentença judicial, o que muitas vezes acaba ocorrendo. Todos os herdeiros têm que estar de acordo para dar certo no cartório. Todos os herdeiros têm que estar de acordo com a partilha dos bens, E às vezes o herdeiro discute que ele ficou mais tempo com o pai e com a mãe, ou às vezes ele aportou algum recurso particular naqueles bens, teriam direito a um percentual maior sobre aquela partilha de bens, o que acaba levando ao litígio, Que na maioria das vezes acaba acontecendo. Doutor, bom dia, aqui é o Ricardo Silveira. Para a transmissão de bens, existe alguma outra alternativa além do processo de inventário? Ô Ricardo, sim, existe outra alternativa sim. Veja, rapidamente, tem muitas pessoas que evitam o inventário fazendo o que a gente conhece também de doação de bens em vida e o próprio testamento. Mas são 2 institutos hoje, Ricardo, que eles não são muito aplicáveis à situação e à realidade econômica que o país enfrenta hoje. Veja bem, a doação de bens em vida ela é irreversível. Se você doar um bem ao seu filho, ou seja menor ou maior de idade, se você precisar resgatar esse bem em razão de um problema de doença, ou qualquer outra alternativa que você queira realizar com aquele bem, se o teu filho, a pessoa que recebeu essa doação, se ela não assinar para devolver esse bem para você, não anuir, você não consegue reverter essa doação, ela é irreversível. E já o testamento também, o testamento é muito arcaico. A gente vê na mídia diversas pessoas litigando, as famílias se digladiando em juízo em razão de inventário. O mais famoso aí do Gugu Liberato, que filhos e mãe brigando na justiça em razão de um testamento, que na maioria das vezes desagrada as pessoas. Além do testamento, não haver a possibilidade de você transmitir mais do que 50% dos seus bens. E a alternativa hoje mais viável, que pouca gente conhece, Ricardo, é a constituição de um sistema que a gente chama de holding patrimonial, holding familiar, que nada mais é do que a constituição de uma empresa, de uma pessoa jurídica,
que não é nova no Brasil, como muitas pessoas acham, já existe desde 1976, só que pouco conhecida ainda. Então, o que nós temos feito hoje? Levado informações aos seus ouvintes, às pessoas que nesse momento nos ouvem, nos assistem também, para que eles conheçam o sistema de holding patrimonial familiar, que nada mais é do que a constituição de uma empresa, onde a pessoa física dos pais trazem todo esse patrimônio da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, transforma esse patrimônio em cotas sociais, e dentro dessas cotas sociais, a gente realiza o que a gente chama de governança familiar. Quais são as vontades dos pais? Um filho vai ficar com 30% daquele patrimônio, daquele bem? Tem um filho que tem mais aptidão para o negócio? Tem um filho que está com os pais no negócio há mais de 20 anos? Ele deve continuar exercendo essa atividade no comando dos negócios da família? Ou outro filho que não tem nada a ver com esse negócio vai chegar e vai tomar conta desse patrimônio quando os pais morrerem? Então, quando a gente faz isso, Ricardo, a gente faz essa governança familiar, e essa governança é diferente lá da doação dos bens em vida, ela é totalmente reversível. Se o pai criou essa holding patrimonial, doou essas cotas sociais aos filhos, ele tiver algum infortúnio, quiser retomar esses bens para fazer qualquer outra atividade, por ser bem imóvel e não imóvel, os pais ficam no comando disso enquanto estiverem vivos. E o que é mais interessante, Ricardo, quando eles morrerem, a vontade deles se perpetua. Porque nós criamos instrumentos que a legislação prevê dentro do contrato social, de um acordo de sócios, que vai dar conforto para essa família e vai evitar que esse patrimônio seja dilapidado lá no futuro, com brigas entre os herdeiros, com má administração, má gestão, e o que acontece muito. A gente tem que lembrar aqui aos ouvintes que em recente pesquisa do IBGE foi apontado que 90% das empresas no Brasil hoje são familiares. E dessas empresas, desse 90%, Ricardo, 75% não consegue transmitir os bens da primeira para a segunda geração. E 90% não passam da segunda para a terceira. Exatamente em razão da ausência de governança familiar, de planejamento sucessório. Os pais partem, os filhos litigam, brigam, destroem a família e acabam destruindo o patrimônio. Isso ocorre em razão, muitas vezes, do inventário, da falta de planejamento. É o que a gente quer evitar na constituição de uma holding patrimonial e familiar. Essa modalidade, essa holding familiar, ela é uma modalidade antecipada, tem que ser planejado, tem que ser feito antes de alguém falecer, né? Isso, exatamente. No Brasil, a única alternativa para se transmitir os bens depois da morte de qualquer um é o inventário. Então, aconteceu o inventário, você não fez uma holding patrimonial, não fez qualquer tipo de ou doação em vida ou próprio testamento, não há outra alternativa se não passar para o inventário. Então, quando a gente vai construir uma holding patrimonial, a gente ouve a vontade dos pais, juntamente com as famílias, faz uma pré-reunião com todo mundo. Depois disso, a gente vê a situação patrimonial em que os pais se encontram. Os pais não podem ter dívidas, não podem ter ações trabalhistas, porque muita gente vê a holding com outros olhos. Na verdade, a holding não serve para isso. A holding serve para você fazer um planejamento patrimonial e sucessório, garantir que esses bens se perpetuem por gerações, mas desde que a família esteja pré-planejada com tudo isso e sem nenhuma dívida em seu nome. Aí nós conseguimos planejar isso ao longo do tempo, definir quem são os herdeiros, não há possibilidade de prejudicar herdeiros, prejudicar esposas ou ex-esposas que fizeram parte do patrimônio. Tudo isso é uma construção legal que vai evitar lá na frente um litígio, mas de forma mais organizada, onde os pais podem traçar alguma das suas vontades que estão dentro da lei, que no inventário propriamente dito ele não vai conseguir. Por exemplo, apenas para exemplificar para o seu ouvinte entender, os pais, por exemplo, hoje exercem agronegócio, tem muitas famílias aí nos Campos Gerais que exercem esse tipo de atividade. Os filhos estão com os pais no campo há mais de 20 anos, lidando a terra, progredindo no campo. Mas tem um outro filho que geralmente é o mais novo, foi para a cidade grande, foi lá para a capital estudar, ou está aí em Ponta Grossa fazendo uma outra atividade senão a rural. Quando o pai partir, esse filho que é médico, engenheiro, exerce outra profissão, ele vai ter direito das mesmas terras que os irmãos ajudaram os pais a construir. E exatamente quando os pais partem, que esse filho quer entrar no negócio. Ou se ele não quer entrar no negócio, ele quer colocar sua mulher ou seu filho. E os irmãos não vão aceitar, porque os irmãos sabem como aquilo funciona. Os irmãos estão lidando com aquilo há muitos anos. Aí é onde começam os conflitos. Dentro da holding, a gente consegue planejar isso de forma muito clara e objetiva. Os pais vão determinar quem será o administrador dessas terras de forma perpétua. Se vai haver comunicabilidade com o regime de casamento dos demais filhos ou não. Como vai ser a retirada de prolabore em razão dessa diferença dos filhos que trabalham com o pai e daqueles que não. Então, quando os pais partem e mantêm para si o usufruto vitalício, se extinguindo com a sua morte, há um luto que a gente chama entre nós de um luto em paz, porque os pais
partem e deixam tudo aquilo organizado. Não há litígio, não há briga familiar, os herdeiros já anuíram com isso em vida juntamente com os pais, então não há forma nenhuma de se discutir isso em juízo. Isso é o que acaba trazendo conforto e faz com que esse patrimônio se perpetue por gerações. Doutor, esse sistema de holding, ele se aplica somente a famílias que possuem muitos bens? Na verdade, Ricardo, isso é um grande mito, né? A gente ouve falar muito de holding, né? Eu trabalho com isso já há mais de 8 anos, sou advogado há 16 anos, já fiz muitas holdings na minha vida. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é isso: mas doutor, eu tenho um único imóvel, 2 imóveis, isso não é só para grandes conglomerados, para quem vai constituir uma sociedade anônima? E na verdade não é assim que funciona. A holding ela pode ser tanto uma sociedade anônima como uma empresa limitada, que ela é exatamente prevista na legislação. Depende da necessidade daquele pai e da vontade que ele quer exercer. Se ele quer evitar o inventário, em todas as circunstâncias, a criação de uma holding ela vai ser sempre, em primeiro lugar, mais barata que o inventário, em razão da diferença de taxação de tributos sobre a base de cálculo e toda a organização patrimonial. Agora, suponhamos que esse pai tenha um único bem. Eu sou do interior, Ricardo, eu fiz uma holding aqui recentemente para uma família que tinha um imóvel de R$400 mil apenas. E essa família tinha um filho, um único filho, e esse filho era viciado, ele tinha um vício de jogos. E o pai e o avô tinha acabado de ter o seu neto de 7 meses ainda. E o avô temia que esse filho, na sua partida, vendesse esse imóvel e o neto ficasse desprovido de local para morar. O que nós fizemos? Nós constituímos uma holding patrimonial, trouxemos esse único imóvel lá de R$400 mil para a holding, fizemos a doação desse imóvel na holding para o neto, que é menor de idade, tem 7 meses, e usufruto para esse filho vitalício. Ou seja, o filho pode alocar o imóvel, pode morar, pode usar o imóvel. Com o passar dos anos, que esse filho tiver uma consciência, esse neto crescer, a família garantiu que ele vai ter um lar para ele poder viver. Então, tem muitas alternativas dentro da holding que você acaba construindo de acordo com a necessidade, vontade e pretensão de cada família. Você tem que sentir quais são as dores, quais são as vontades e o que cada família busca com esse planejamento patrimonial. E, infelizmente, isso é muito ainda desconhecido das pessoas. As pessoas não estão acostumadas com isso. E o que ocorre em países de primeiro mundo de forma totalmente contrária. Os países de primeiro mundo, desde mecânicos, prestadores de serviços, advogados, médicos, jardineiros, todos têm imóveis e bens na pessoa jurídica e não na pessoa física. Eles não deixam herança, exatamente para evitar esse confronto e guardar esse patrimônio, se perpetuar esse patrimônio por gerações. E quando eu digo guardar o patrimônio, veja bem nesse mesmo exemplo. Esse pai que doou esse único imóvel para esse neto com usufruto do filho, nesse sistema de holding. Quando o filho tiver uma cabeça melhor, que esse filho vai evoluir, ele vai ter um segundo imóvel. O que ele vai fazer? Igual o pai dele fez, vai colocar na holding. Há a possibilidade de perder esse imóvel na holding? Não. Porque quando a gente doa, você doa com cláusula de impenhorabilidade. Os credores não podem ter acesso a esse imóvel. Você doa com uma cláusula de incomunicabilidade no regime de casamento. Se casar, o regime de casamento não pode abrigar esse imóvel. O filho não pode vender. Então, lá na terceira geração desse neto, já vai ter 2 ou 3 imóveis guardados, Ricardo. Então, isso no futuro se torna cultural. Então, uma família passando por 3 gerações e guardando imóvel de forma protegida, ele perpetua esse patrimônio, que é o que exatamente ricos e milionários fazem hoje no Brasil. Tem diversas holdings patrimoniais onde eles guardam patrimônio com eficiência, para garantir que esse patrimônio se perpetue e também para evitar briga. É muito difícil você ver na mídia milionários que fizeram inventário e que se degladiaram na justiça, ao contrário de outros mecanismos de testamento e doação. Doutor, quando é filho único e não existe um impasse como esse que você exemplificou para a gente, né, do caso de vício e tudo mais, há necessidade de um inventário ou de se precaver aí através de uma holding? Sim, quando há filho único, a necessidade de um inventário é o mesmo. Se existe um único herdeiro, há necessidade de se fazer inventário. E tem uma outra questão que muita gente não conhece, é que se os pais deixaram dívidas e o herdeiro se recusar a fazer um inventário, os credores desse espólio podem ter legitimidade para abrir esse inventário e requerer em juízo a divisão desses bens. Agora, quando há mais herdeiros além de um só, o sistema de holding é constituído exatamente para abrigar e proteger as diferenças de cada um desses herdeiros. Suponhamos que um herdeiro desse exerce uma grande atividade de risco. Hoje, todos nós exercemos atividade de risco no nosso dia a dia. Dirigir é uma atividade de risco. Um médico que tem uma clínica médica, se cometer um erro em uma cirurgia, ele vai responder por uma ação de indenização.
Qualquer um de nós, se nos envolvermos em um acidente de trânsito, e o nosso seguro, que na maioria das vezes cobre uma pólice apenas de R$100 mil, nós deveremos indenizar o outro carro na maior parte. E se esse patrimônio estiver na pessoa física, nós vamos perder ele. Já dentro da holding, não, esse patrimônio está protegido, porque os pais que exercem essa atividade de risco transferiram esse patrimônio aos filhos, através da doação de cotas. Quando eles doaram esse patrimônio aos filhos, eles doaram com cláusula de impenhorabilidade. Nenhum credor pode atingir aquele patrimônio, nem dos pais, porque não é mais dele, ele doou para os filhos, e muito menos dos filhos que receberam essa doação com essa condição de impenhorabilidade. Ah, mas Fábio, e se o pai se arrepender, precisar daquele imóvel que ele doou? É aquilo que eu comentei no começo. É reversível o sistema de holding. O pai pode retomar as cotas sem necessidade de autorização dos filhos, da esposa dos filhos, e doar esse patrimônio diferente. Tive um outro filho, doei meu patrimônio para os 2 filhos que eu tenho. Tive um terceiro filho, retoma as cotas patrimoniais novamente, sem a necessidade de outorga ou anuência de nenhum dos filhos e seus cônjuges, e redivide em 33% para cada um novamente. Então, enquanto os pais estão vivos, o poder dentro da holding familiar é todo deles. E esse usufruto ele pode ser constituído de forma solidária. Para um pai, falecendo o pai, fica para a mãe. Se extingue quando os 2 forem partirem dessa vida. E os filhos daí sim assumem a propriedade plena, mas mantendo as mesmas condições que o pai deixou de governança. Incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. Então isso acaba fazendo com que o patrimônio se perpetue por gerações e não se deprecie diante do inventário. Você imagina uma família perdendo 20% do seu patrimônio a cada geração fazendo inventário? Em 3 gerações o patrimônio vai estar completamente dilapidado praticamente. Doutor, e com relação à demora, né? O inventário pode demorar até quantos anos? E com relação à holding, isso demora quanto tempo? Você sabe que o inventário mais antigo no Brasil durou mais de 106 anos, é no Rio de Janeiro. Esse inventário é um caso até muito estudado por muitas faculdades. Em média, o inventário judicial no Brasil dura 7 anos, em média, mas tem inventários que duram mais tempo. O inventário administrativo, se todo mundo tiver de acordo e preencher os requisitos para que ele seja feito, em 30 dias ou 40 dias a gente consegue realizar. A holding patrimonial vai depender de cada família, de como está a organização patrimonial dessa família. Muitas famílias têm já esse patrimônio organizado, escritura pública registrada, patrimônio declarado no imposto de renda. Então, quando a família tem essa situação patrimonial já toda regularizada, a confecção do sistema de holding ele pode demorar de 15 a 20 dias para ficar totalmente ajustado. É claro que eu já tive clientes que a gente teve que constituir mais de 6 ou 7 empresas em razão do grande conglomerado que tinham de negócio. Isso demanda mais um pouco. Mas o que a gente faz nesses casos? A gente faz um planejamento estratégico para construir isso passo a passo. A gente olha qual a idade dos pais que vão constituir a holding. Eles têm uma saúde boa, são pessoas novas. Então, se ele tem essa prerrogativa, a gente pode fazer esse planejamento de acordo com a vontade da família por etapa. Agora, o pai já está debilitado, sabe que vai partir a qualquer momento. Então, a gente tem que tomar atitude mais rápida para evitar o inventário. Porque se a gente estiver no meio da holding, não tiver terminado todo o sistema, e o pai vier a falecer, a gente tem que levar tudo ao inventário da mesma forma. Doutor, antes caminhando aqui para a reta final aqui da entrevista, existe algum aspecto, algum caso específico que o holding familiar acaba se tornando uma desvantagem? Veja, Ricardo, eu nunca, em todos esses anos de experiência e trabalho, eu nunca trabalhei em nenhum caso que a holding fosse mais prejudicial do que o próprio inventário. O que acontece na holding, que às vezes a gente tem uma certa resistência, é algum filho que já tem má fé e sabe que vai litigar lá na frente não querer participar da holding, porque a holding é um ato de vontade. Os filhos têm que participar, não ir junto com os pais, é um ato que é para evitar o litígio. E eu já deixei de fazer holding em primeiro momento, porque quando os filhos falam, não, eu não concordo que o meu irmão fique com 35% da propriedade só porque ele trabalha no agronegócio com meu pai há 30 anos, eu sou filho também. Só que daí a gente constrói isso com o tempo e o filho acaba se conscientizando que o melhor caminho é aquele. Porque o pai consegue estipular mecanismos dentro da holding que o filho depois vai receber esses 35% que ele está litigando. Só que a holding vai pagar isso em 10 anos para esse filho herdeiro. Você imagina 200 alqueires de terra aí nos Campos Gerais, onde um filho fala, não, eu não quero fazer parte da holding. Quando meu pai morrer, eu quero vender a minha parte das terras. Os irmãos não vão ter capacidade financeira para comprar isso. Então, o que a gente faz dentro da holding? O filho pode vender as cotas para os irmãos, a parte societária, as terras para os irmãos, mas ele vai receber isso em 10 anos, de acordo com a capacidade financeira que aquela empresa ou aquela terra pode pagar. Então, a minha fazenda, ela produz e pode pagar R$1 milhão por mês.
Então, nós vamos estipular que aquele filho que não participou, ou aquele filho que quer sair da holding, ele vai receber 1 milhão por ano até liquidar a participação dele. Isso faz com que o patrimônio não se deprecie, que os irmãos continuem no negócio e o negócio da família se perpetue. Ao contrário dele vender para o vizinho e desestabilizar todo o negócio da família que já vem de gerações. Dr. Fábio Fernandes Leonardo, advogado especialista em direito de família, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer para mim poder participar aí desse programa com seus ouvintes. Eu sou do interior do Paraná, sou de Andirá, estou em Curitiba há mais de 17 anos. E se você tiver alguma dúvida sobre holding patrimonial, familiar, direito de família, sucessões, escreva para fabio@planejamentoPatrimonial.srv, S de sapo, R de rato, V de vitória, .br, ou no telefone 41 3077 0640. Eu terei o maior prazer em atendê-lo, tirar suas dúvidas e demonstrar para você como esse sistema é eficiente para qualquer tipo de família. Obrigada, Dr. Fábio.